Hoje jogando em casa, esperava uma outra atitude. Sofremos 2 gols de contra-ataque. Se vermos, foi contra Santa Cruz também um gol de contra-ataque. Na questão, desculpa, do Fortaleza, um gol de contra-ataque quando nós estávamos vencendo o jogo. Então tem que corrigir, né? Mas a atitude do primeiro tempo que me impressionou, me preocupou na questão anêmica da equipe no primeiro tempo, né? Que nós estávamos jogando em casa, tínhamos que impor o ritmo e não o fizemos. Caímos aí no Arapuca do Itabaiana, perdemos aí numa situação de 2 contra-ataques, em que nós poderíamos ter matado o contra-ataque, poderíamos ter terminado melhor a jogada, não o fizemos. Aí mudamos, tivemos que mudar no intervalo, até para que pudesse colocar o time com uma outra disposição, né? Os atletas que entraram muito bem, mas conseguimos ali o pênalti e daí vem a expulsão, que no meu ponto de vista é difícil falar, mas não sei se era para tanto ou se fosse para expulsar, que fosse dos 2 lados, né? Acho que teve um peso aí grande. Nós vimos o lance ali, acho que o Gustavo Henrique nem no lance está, né? E acho que é o Souza que empurra o jogador deles, que acaba caindo. E ele totalmente confuso, né? Ele expulsa o Vitinho, depois ele volta atrás, expulsa o Gustavo Henrique, e aí complica. Hoje em dia, você ficar com um atleta a menos tendo que buscar o resultado, complica, né? Mas o time teve a hombridade, pelo menos, de tentar buscar o empate, o qual não conseguiu. Sentimos daí essa sequência, pesou a perna, atletas voltando de contusão, caso do Jansen, caso do João Lucas, que também, apesar de estar suspenso no jogo contra o Santa Cruz, não pôde participar, mas vinha de contusão. Então a gente teve que equilibrar a equipe ali no intervalo e, mesmo com a menos, tentar buscar o empate. Você Marquinhos, já tinha se lamentado da atuação passada pelo estadual contra o Santa Cruz. Qual é o América, já dá para ter um feedback, um feeling, qual é o América real? É o América contra o Fortaleza, que era uma proposta específica para aquele jogo? Ou é o América contra o Santa e o América de hoje aqui? Que você já, segunda partida seguida, você se fala e confessa que está preocupado. Não, o que eu digo hoje, a preocupação foi o estado anêmico, não em relação à situação do Santa Cruz. A situação do Santa Cruz era uma outra circunstância, era um outro momento, e ali foi a questão técnica do jogo em que não me agradou. Hoje o time tentou, o time estava com a posse de bola e sofremos 2 contra-ataques em que nós estávamos no último terço para definir a jogada e tomar a melhor decisão. Então não o fizemos. Acabamos errando em tomadas de decisões e expondo ao Itabaiana a situação de contra-ataque, né? E nós havíamos, se lembrarem, havíamos até falado e treinamos para isso, para que pudesse anular essas situações de contra-ataque, que era uma das forças do time do Itabaiana, e também a questão da bola parada. Anulamos a bola parada, mas infelizmente no contra-ataque não tivemos um bom comportamento, em que nós corremos para trás, onde nós tínhamos que abordar o portador da bola e acabamos sofrendo gol. Corrigir, é uma segunda rodada aí, claro que a nossa chave é uma chave pesada, é uma chave que as outras equipes estão pontuando, né, nessa segunda rodada, e que nós tínhamos a obrigação sim, dentro de casa, de vencer, para que pudesse estar no bolo e buscar a classificação. Nós vamos agora contra o Bahia, equilíbrio, né, agora nas ausências aí tentar encaixar essas nas ausências. Vamos ver o Salazar também, que sentiu, né, e aí tive que trocá-lo. Ele sentiu o anterior da coxa, provavelmente esteja fora também. Então analisar, avaliar para quem tem ou quem apresente condições para viajar e jogar. Marquinhos, justamente falando sobre essa obrigatoriedade de vencer dentro de casa, o América entrar com 3 volantes acabou não respeitando demais a equipe de Itabaiana, e o torcedor ficou a sensação de que esse time do segundo tempo poderia ter sido o time do primeiro. Pois é, o poderia é muito empírico, né? Porque o Rafinha estava vindo de contusão, ainda não suportava o jogo de início. Nós tínhamos que tomar decisões, o João voltando, o Jansen passou a semana tratando, né? Se preparando para esse jogo, se recuperando para esse jogo, talvez não apresentasse condições, fez o teste hoje às 15 horas para ver se apresentava condições. É complicado você tomar decisões. E assim, nós temos que entender que o Souza, ele não é um volante, ele é praticamente um meia. Ele flutua ali no campo, ele não tem mais a característica que ele tinha 10 anos atrás de volante. Ele é um meia que nós temos na equipe. Então nós temos que entender um pouquinho as funções e não a posição, né? Senão a gente começa a ter esse entendimento, né, errado em relação
ao que propõe a equipe, porque quando vai bem vence, o Souza é meia, quando perde aí é 3 volantes, então a gente tem que definir. O Souza é uma situação de um terceiro homem de meio campo, que encosta na linha da frente, que flutua ali quando vem cartear o jogo nas costas dos nossos volantes, então o Souza é mais um meia hoje do que um volante. Ô Marquinhos, eu queria saber duas coisas. A gente observou o América cruzando muitas bolas aéreas, né? Fazendo muitos cruzamentos hoje. Foram 22 cruzamentos e a maioria deles infrutíferos, né? Você pretende corrigir isso, né? Como é que você avaliou esse quesito também? E o outro ponto, o América, as melhores chances foram de chutes de fora da área, né? O Mateuzinho chutou uma, o Rafinha outra também. O que faltou para o América conseguir uma maior penetração em jogadas de triangulação hoje contra o Itabaiana? Muito bem observado, os cruzamentos foram inapropriados no sentido de só alçar a bola na área, numa condição já num estágio do jogo em que entra um desespero e que tu vai buscar o resultado a qualquer custo e acaba tomando decisões equivocadas, né? Então a gente tem que entender, melhorar essa situação, esse fundamento, é uma arma, né? Porque nós temos realmente o Gustavo Henrique é um bom cabeceador, nós temos do outro lado uma situação do Juliano infiltrando, né, para tentar aproveitar essa bola de segunda trave, quase tivemos com o Rafinha, se nós lembrarmos ali umas 2 situações que são trabalhadas, né, mas entra no momento que a gente vai colocando bola na área, e aí também tem o adversário, não é só o nosso jogo, tem um adversário que se portou depois do resultado atrás da linha da bola, colocando todos atrás da linha da bola e criando dificuldade de infiltração, né? Nós colocamos o Rafinha por dentro, o Mateuzinho por dentro, e quando nós voltamos melhor no segundo tempo, quando nós conseguimos encaixar um jogo saindo num 4-3-3, indo para um 4-4-2, usando o Mateuzinho e o Rafinha como meia, né? E aí sim, trazendo o Souza como um segundo homem de meio campo, nós colocamos o Itabaiana para trás da linha da bola, mas infelizmente eles também recuar a equipe, o Ailton aí depois, claro, com a expulsão do Gustavo, começaram a abrir os espaços, nós começamos a oferecer espaço depois dos 38 minutos, 35, 38 minutos, em que ficou exposto, né, e de certa forma favoreceu até a equipe do Itabaiana, que o Ailton colocou daí 2 atacantes de velocidade para explorar a situação, e chegou um determinado momento no final do jogo que estava mais fácil o Itabaiana fazer o terceiro gol do que nós empatarmos o jogo. Então é isso que tem que ser corrigido, é difícil você, hoje em dia no futebol, na proporção que se tem física, você jogar com um jogador a menos desde, eu acho que foram 10, 12 minutos a expulsão do Gustavo, então você acaba comprometendo, né, o jogo, mas volto a dizer, naquilo que nós vimos, o Gustavo, por mais que tenha tido a atitude de ir lá pegar a bola para acelerar o jogo, para colocar na marca do pênalti, o qual o atleta dele deu um chutão e deveria ser advertido com um cartão, eu acho que o Dib tomou decisões e mostrou isso na expulsão, quando ele levanta o cartão para o Vitinho e depois, sem noção, ele tinha que expulsar alguém e escolheu o Gustavo, né, onde nem o Gustavo encostou no jogador que caiu, que fez um teatro ali, que após a expulsão logo levantou. Então eu acho que poderia, ao menos se for para expulsar, então que expulsasse um de cada lado.